Boa noite, vamos começar mais um estudo de hoje. Eu vou pedir o Diogo para fazer a oração inicial. Deus, Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que nos acompanham, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui estudando seus ensinamentos, através dos quais podemos tirar muito aprendizado para poder aplicar em nossas vidas. Mesmo que seja uma pequena parcela de tudo isso, já é muito bom na nossa busca pela evolução. Então, gostaria de agradecer, em nome de todos aqui, e fazer uma oração. Nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Glaucia, você vai ler ou você quer que alguém aqui lê? Pode alguém aí ler, porque a voz fica muito ruim pelo celular. Tá bom. Vou ler para nós. Leio, mas talvez para ficar mais perto. Você senta aqui. Pode ser também, Diogo, você lê para nós. Tá mais Com vocês aqui. Isso. Começa no começo, né? É, no começo. Maturidade. Tá diferente. Ué, É posse. Não, eu não vivo, não. é porque você foi pro 7 para o outro 7. Tem duas partes esse livro. Ah. É aqui. Me dá aqui que eu guardo. Vamos lá, capítulo 7, posses. O verdadeiro possuidor é sempre o melhor doador. O que se tem, deve-se. Quando se oferece, possui-se. Na contabilidade da vida, a verdadeira posse apresenta-se como o bem que se esparze e proporciona alegria, em vez de significar o recurso que se armazena, permanecendo inútil. A verdadeira doação enriquece aquele que a faz, certamente beneficiando quem a recebe. Convencionalmente, a pessoa que economiza e guarda valores amoedados torna-se rica. Quase sempre, porém, amesquinha-se apaixonando-se pelos haveres de que se faz prisioneira. Há, em consequência, sistemas que se encarregam de amealhar e ensinar a poupar, gerando as cirandas de investimentos que permitem auferir lucros e vantagens. Os que assim se tornam ricos vivem em constante ansiedade em relação às oscilações do câmbio, das bolsas, dos títulos, pobres de sentimentos elevados, vítimas da ganância financeira. A riqueza em si não é boa nem é má, dependendo de quem a usa e de como é utilizada. Fica até aí. Eu? É aqui que você entendeu. Primeiro, a última frase aqui, ó, que foi lida. A riqueza por si só ela não é nem má nem boa. Vai depender de como a gente vai utilizar ela, aplicar ela. Porque
Deus não fala que a gente tem que ser pobre. Ele nunca pregou, Jesus não veio aqui e pregou que a gente tem que ser pobre. A gente tem que saber usar o que a gente tem. Mais vale tem essa passagem, né? Que mais vale um pobre que doa tudo que ele tem, que pode significar, entre aspas, nada, numa quantia, num valor, mas para ele era tudo, do que um rico que oferece lá uma quantia que para ele é insignificante, irrisória. Depende de como a gente aplica do nosso coração. Achei essa parte muito importante. A gente não pode maldizer o dinheiro ou a riqueza, porque ela em si não faz nada. É a gente aqui faz mal ou bom uso dela. Pode falar. Eu ia falar o seguinte. Só fala um pouquinho mais alto. Tá. Mais alto. O dinheiro, né? A maioria das pessoas, elas vivem em busca do ouro e da prata. O dinheiro, né? O dinheiro, como diz o texto aí, está suscetível às coisas, às mudanças externas, né? Como o câmbio, como a inflação e tudo mais, né? Mas Jesus disse que nós deveríamos levantar tesouros que a traça e a ferrugem corroem. É o tesouro eterno. Isso. Mas ele diz também, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós temos tributos, impostos para pagar, temos que alimentar os nossos filhos, nós temos que nos vestir, temos que viver uma vida dentro da materialidade, né? Mas nós temos que ter também um bom senso e não esquecer que nós somos, para além da materialidade, nós somos seres espirituais, ou seja, nós somos espíritos, né? Enquanto encarnados é chamado de alma, né? Mas nós somos espíritos, nós não somos a materialidade, a carne, nós somos o espírito que enverga essa ferramenta emprestada, né, por Deus, pela providência divina, chamada corpo, que na verdade é um templo sagrado, né? Então, nós temos que ter um equilíbrio, né? Não dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós temos que buscar a justiça divina, como diz o próprio Cristo, né? Buscar a justiça de Deus, né, o reino dos céus, e as outras coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque nós vamos ter harmonia, paz no coração, e nós vamos vibrar um padrão vibracional mais elevado, isso vai irradiar e vai atrair até a riqueza física para nós. Também vai atrair a saúde, vai atrair o equilíbrio, o bom senso. Eu acho que o que ela está falando aqui um pouco também, né, que normalmente ninguém falou que era proibido ser rico, né? Porém, quando as pessoas se tornam ricas, elas esquecem de cuidar da alma, né? Só vê os títulos, as posses. E aí, trazendo... Porque assim, né? Eu falo que Jesus dá muito a alguns e poucos a outros. Mas assim, ele dá muito para alguns, para eles saberem dividir. E aí, quanto mais eles têm, mais eles querem ter, né? E aqueles que têm pouco que tem ainda doa. É só fazer aquele exercício. Sai batendo de porta em porta. Aquela casa que é melhor, acha ruim, você está pedindo. E aquela casa que às vezes é muito simples, abre e fala assim, minha filha, peraí só um minutinho que eu vou lá ver o que eu tenho. Não é? Então, eu acho que às vezes a gente tem que pensar que a gente pode ter o que a gente quiser, não tem problema. Mas, assim, a gente também tem que saber dividir. E tem que tomar cuidado para não prejudicar o outro para conseguir. Para conseguir aquilo que a gente quer. Tem gente que nasce com a missão, às vezes ele nasce de uma forma mais abastada financeiramente, nasce rico, né? Porque ele tem uma função, às vezes, de alimentar 200 famílias. Quantas pessoas que são milionárias aí não têm indústrias, né, fábricas gigantescas, e ali parte de famílias que trabalham ali alimenta toda a família. Então, a função dele é um desses pilares da sociedade,
Então, a função dele é essa. Dar essa condição para as famílias, né? E isso que você falou também, lembra aquela questão do óbvio da viúva, né? Às vezes o pobre, na verdade, de coração, tudo aquilo que tem, né? E às vezes o rico pode dar um pouquinho e ele fica... Mas não podemos culpar a pessoa por ser rico ou por ser pobre. Isso vai da pessoa, do coração dela, né? Vai da índole de cada um. Isso. Porque tem pessoas ricas aí que são pessoas claridosas, pessoas que ajudam muitas famílias, anonimamente, né? A gente não pode generalizar. Não pode. Mas que a maioria faz isso, faz. Diga, Ribeiro. Não, isso que ele falou está complementando. Tá certo. Caridade não se mede pela quantidade nem por valores. Caridade se mede pela bondade da pessoa. Porque você doar um valor alto, doar roupa, doar comida, mas por doar, só simplesmente porque você quer ter alguma coisa, não vale nada. Exatamente. Então, se você não tiver bondade, se não tiver aquela empatia, aquele desejo, não resolve nada. E outra coisa, a aprovação da riqueza ou da falta dela é uma aprovação muito difícil. Mas todos nós, em algum momento, nós ou já passamos ou ainda vamos passar por ela. Né? A gente pode ter nascido em berço de ouro, né? Será que nós fizemos a caridade? Quando a gente tinha posse, quando a gente tinha dinheiro, né? Eu falo. Jesus não me deu dinheiro porque eu sabia que não ia emprestar. Ele gastar tudo. Vixe! Eu, sabe por que eu falo? 2 exemplos. 2 trilionários. Um é o Oscar. É o segundo mais rico do mundo. e o outro, o investidor lá, O outro é do Prime, lá. aquele da internet, lá, ele doa, doando, ele faz Da massa, caridade. da vez, ó. E eu vi uma reportagem, ele faz caridade porque ele se sente bem, ele sente aquela vontade de doar, sabe? Ele se sente compaixão do outro. O Buff lá, ele está fazendo isso porque ele disse que quer ter um lugarzinho lá no céu. Então, essa é a diferença. Então, não adianta você doar se você não tiver aquela, sabe? Como acontece aqui, você atende aqui na segunda, na quinta, as pessoas, não é só porque a pessoa está doendo, não. Você se sente bem de atender pessoas, se sente bem de amenizar a dor da pessoa. Se não for isso, nem adianta. Eu tô aqui de coração. Nem adianta. É isso. Com Deus não tem negócio, né? Não. Deus não é. E uma coisa, E pra não ficar louca também. Não é só de coração, não. ao longo dos anos, mexendo no lado de desobsessão, eu já vi, sei lá, dezenas, talvez até centenas, de espíritos enlouquecidos. Porque tinha muitos bens, fortuna, outros nem tanto, mas o pouco de bens que tinha, depois que desencarnou, viu alguém mexendo, tirando coisas, carregando, vendendo, destruindo casa, construindo outra, vendendo um pedaço da terra. Por que você tá mexendo nas minhas coisas? Eu não sei por que todo mundo tá mexendo. A pessoa Então, mesmo. desesperada e prisioneira daquilo ali. Há um tempo atrás, lá na casa da Dona Maria José, tinha um cara que estava 400 anos brigando por causa da fazenda dos escravos. Socorro. Ele quer morrer de raiva. De novo. Não podemos esquecer que caixão não tem gaveta, né? Né? Fui falando com ele quando eu falei que não existia mais escravo, entendeu? Não existia mais escravo. E hoje o que existiam eram trabalhadores, assalariados. Ele ficou assim, tudo bom, ele queria morrer de novo. Nem entendi o que é assalariado, né? Não sabe. Não, provavelmente não entendeu. E aí, no final das contas, chegou alguém lá que eu acredito que era a escrava da cozinha, assim. Sabe? A escrava que tomava conta da cozinha, fazia comida. Eu acho, no meu entender, eu acho que era ela. Aí ela chegou lá e
no ouvido dela que ele sempre ia chorar, conversar, desabafar, reclamar de tudo na vida. E ela sempre tinha um conselho, orientação. Aí, quando ele estava lá, furioso, lá, desesperado, e aí ele já começou assim, fazer pergunta. Quando a pessoa começa a fazer pergunta, é porque alguma coisa está mudando. Aí chegou essa mulher e levou ele embora. Aí ele entendeu, né? Alguém da internet quer falar alguma coisa? Todo mundo caladinho. Pode continuar lendo, então. Seguindo. Com facilidade, gera o apego e o medo de perdê-la. O apego que a gente acabou de falar. Empobrece outros indivíduos enquanto dorme nos cofres da usura, permitindo que a miséria se generalize. Aprende a repartir, a fim de melhor compartilhes. O que tens passa, deixas de possuir, mas o que és, permanece, não se consome. Reflete em torno da transitoriedade da existência física e compreenderás que és urgente aproveitá-la com propriedade. A sucessão inexaurível do tempo demonstra a fragilidade das coisas diante dele e a sua inexorabilidade no que diz respeito à consumpção de tudo quanto é terreno. Peraí. O que Consumpção, essas duas palavras? Alguém sabe? Inexorabilidade significa implacável. E a outra? Consumpção, não sei. A consumpção significa destruição. Destruição, tá. Destruição de tudo quanto é terreno. Somente as conquistas intelecto-morais têm sabor de eternidade. Viu? Nós falou. Desse modo, enriquece-te das aquisições espirituais que te alargarão os horizontes do entendimento da vida, melhor apresentando-te o significado e o objetivo da existência carnal. Isso quer dizer, vamos estudar mais e absorver mais o que a gente está estudando, porque dinheiro só funciona aqui na Terra mesmo, gente. É o que a gente vê no curso ali, que a gente tem duas asas principais, né? Que é o lado moral e o... E aí volta naquilo que a gente discutiu em estudos passados. Reforma íntima você faz no outro? Exatamente, é na gente. O melhor baú de tesouro que a gente pode levar para a parte espiritual é o baú de tesouro chamado virtude. Conhecimento, virtude. Boas vivências, né? Aprendizado e sabedoria. E os sentimentos, né, que a gente acaba gerando nas pessoas aqui. Continue. Uma coisa interessante que me aconteceu agora. A gente verdadeiramente sabe o valor que uma pessoa tem. Sabe quando? Quando você está lá na beira do velório e o quanto de lágrima silenciosa você vê escorrer dos olhos da pessoa que passa por perto. Você já ficou na beira de um velório assim, sentado e prestou atenção nisso? Já. Eu já vi velórios que teve muita lágrima. E assim, lágrima silenciosa, sério. Mas eu já vi muitos que a pessoa chega lá e fala, não faz a menor diferença. Mas o que essa pessoa cativou aqui para receber isso, né? Ela plantou alguma coisa de igual. Sim. São flores diferentes, né? E velório, eu reparei, são flores diferentes. Tem um soro que você vê que é piedade, e tem um soro que é arrependimento purinho, que você vê de longe. O que ela fala, o choro silencioso é aquele sincero. Não, mas é escandaloso, que eu já vi. Tanto escândalo, a pessoa, parece que a pessoa tem tanto... Então, esse é arrependimento. O escandaloso é arrependimento. O silencioso nem sempre. Geralmente. Mas nem sempre. Geralmente. Nem sempre. Porque assim, Geralmente. eu também achava que era sempre assim. Remorso, né, e tal. Mas às vezes eu vou contar sobre mim. Eu não posso falar do resto. Mas eu sempre achei muito feio ficar chorando alto e não sei o quê, ttt, por aí vai. Mas quando a pessoa está doente, por exemplo, igual meu sogro, estava internado,
e as coisas vão acontecendo, e você vai sabendo conforme as coisas vão acontecendo, parece que o choro é só de saudade, quando você não tem culpa e nem remorso. Mas no caso da minha mãe, que estava tudo bem, não estava internada, e ela deu uma parada cardiorrespiratória e morreu, assim, das 11 à meia-noite, acabou. Quando você recebe a notícia, parece que, principalmente se ela estiver distante, igual ela estava em outra cidade, é como se você não acreditasse naquilo. Como assim? Quando você realmente chega no local e depara que realmente aquilo é verdade, às vezes o choro alto, aquele grito que você dá, é como se você tivesse recebido um impacto daquela realidade e você fala assim, putz, é verdade. Não, entendeu? Não é isso que quer dizer, igual você falar alto, eu falo alto, a gente vai chorar alto. Isso é normal, nós vamos chorar, porque a gente não sabe falar nem baixo, a gente vai chorar baixo. Mas eu falo aí ficando mesmo, sabe? Assim, aquele mesmo. A maioria, as pessoas que eu conseguia próximo, era gente que tinha culpa. Tem uns pedidos assim, leva. Consciência pesada. Mas será que todo mundo que tem silêncio e não chora, não está sentindo? Não. Com certeza que sim, porque tem gente que não chora. Sim. E não quer dizer que não está sentindo. Está sentindo, sim, profundamente. Entendeu? Com certeza. Geralmente são os que mais sofrem. A gente não sabe como é que vai ser depois. Exato. E ela ainda não extravasou. Quando você já sabe, é mais fácil. Mas isso aconteceu também com a mãe da minha amiga lá. Ela não queria nem abraçar, porque ela não queria chorar. E ela falou assim, eu não quero desmontar aqui. Mas a gente via que ela estava arrasada, né? Então, assim... Não dá pra gente julgar, né? Exatamente. Eu vou usar as suas palavras, você falou, não vamos generalizar, mas normalmente é assim. Consegue fazer essa distinção. Seguindo, portador de uma visão correta a respeito de como deves proceder, irás libertando-te de incontáveis fatores degenerativos que se fixaram à personalidade e são responsáveis por problemas, doenças, insatisfações que te afligem. Não mais disputarás vaidades, nem te afetarão agressões que são de nenhuma importância. Tuas aspirações serão mais elevadas. Não te sentirás maior ou menor de acordo com o jogo das enganosas referências, das inúteis competições do palco terrestre. Tuas conquistas não serão mensuradas por aplausos ou apuntos. Quem sabe o que é apunto? Eu não sei. Vaias. O que é? São vaias. Vaias. Completar culpa, lá a pessoa... né? Viverás tranquilo e disporás de tudo quanto é necessário, sem o tormento dispensável do supérfluo. A vida te dá tudo, bastando o esforço para consegui-lo. Também o toma, sem que ninguém possa reter os bens que lhe não pertencem. Saúde, paz, alegria, trabalho e autorrealização sejam-te as raras moedas de que necessitas para a jornada humana, que te abrirão as portas do futuro no rumo da imortalidade, a tua meta final e única. Só faz... Tem que entender que cada um de nós nasce igual aquela parábola de Jesus, da vida, dos talentos, né? Cada um de nós nasce com os talentos. Inclusive, alguns nascem com talento de dinheiro, de fazer dinheiro. Mas, repara para vocês verem, normalmente a pessoa que ela não tem aptidão nenhuma para dinheiro, para negócios, e o dinheiro cai na mão dela, escorre igual água, são pessoas que têm o emocional abalado. Repara para vocês verem o perfil. Tem a ver com o emocional, por isso que eu estou falando. Aquilo que aparece até nós é aquilo que a gente irradia. Pelo nosso padrão vibracional, a gente irradia riqueza, irradia abundância,
irradia pobreza, irradia escassez. Nosso próprio padrão vibracional é que faz as coisas chegarem até nós. Uhum. É por isso que quando a gente está bem, às vezes a gente fica bem no geral. Isso irradia, né? Mas quando a gente está mal, aí para você ver. Você acorda já com o pé esquerdo e tudo errado. O carro pode ficar na rua, o outro aparece lá para te xingar, para te ofender, mas que cria um clima azarado mesmo, assim, né, em volta da pessoa. É o padrão vibracional. Muito a ver com o que ele falou completando, tem uma frase que eu estudei recentemente, mas que já é um pensamento corriqueiro meu, tem a ver com psicologia também. Que a gente não atrai aquilo que a gente quer, a gente atrai aquilo que a gente é. Tem afinidade. Então, enquanto a gente for, por exemplo, uma crença limitante com relação a dinheiro, a conquistas materiais assim, que a gente precisa aqui, evoluir, a gente não vai ter, a gente vai atrair essa crença limitante, a gente vai ser limitado nisso. E mesma coisa, e levando para, por exemplo, outro exemplo é relacionamento. Enquanto você for uma crença limitante que relacionamento é ruim, não dá certo, que ninguém presta, você não vai atrair pessoas assim. Com certeza. Aquele livro, O Segredo, né? Quem já leu ele, fala isso. Então, por isso que eu estou falando, você irradia aquilo que você acabou de falar, aquilo que você é. Não é aquilo que Tudo você que quer. você manda para o universo Tudo o universo você te manda pra você, devolve. Por isso, aquele, por exemplo, o maior vendedor do mundo, Jorge Martins, ele assim, mas ele tem um ensinamento que ele faz, e ele faz a verdade. Uma vez por ano, ele dava 10% do que ele tinha, ele fazia a energia girar. Esse é um dos segredos da riqueza, é fazer a energia girar. Se ela ficar parada, estagnada, é igual o rio, né? Se a água ficar parada, ela apodrece. A energia também ela tem que girar no ar. Né? Vocês aí da internet querem falar alguma coisa, Gláucia? Não, tá tudo certo. Cláudia caladinha hoje. Tá claro. Tô estranhando. Tem mais? Acabou o capítulo? Capítulo 7 acabou. Então só tem que ler agora essas frases aí de trás. Essa daqui. Isso. O estímulo divino emula-me ao avanço. As leis de incessantes mudanças funcionam em toda parte, ensinando-me renovação e progresso. Sou acionado por uma energia superior que me propele para as cumeadas da vida. O vale é sombra e a montanha conquistada é luz. Satisfeito, saudável e pleno, sou estimulado a vencer e a crescer. Precisa falar mais alguma coisa? Não. Acho que não, hein? Fé, Deus vai fé na gente também. Nós temos que fazer nossa parte também, senão eu não vou chegar na palma da mão de graça. Né? Tem que haver a contrapartida, né? É o que eu falo, assim, né? Tem aquela frase que Jesus fala, né? A fé transporta montanhas. Só que, assim, se você não fizer a sua parte, a montanha não vai vir até você, não. Não vai mesmo. Porque, assim, você reza, pede, quer sentar e ficar esperando o milagre acontecer, que você não vai fazer nada, né? A menos, igual eu e a Yasmin, a gente já fez tudo que a gente podia fazer pela Estela. Ela já está lá. O que está ao nosso alcance, a gente fez. E a gente faz. E a gente continua o quê? Orando. Mas, e aí? Só que as pessoas, às vezes, não, mas eu tenho que arrumar um emprego. Aí ela manda o currículo 2, 3 e fica lá, sentada. Só esperando a ligação. E aí nunca vem, não manda para outro lugar, não. Ela acha que vai acontecer um milagre, não. Que vai chegar uma pessoa, eu preciso muito de você. Oi, tudo bom? E aí? Sobre isso tem uma outra frase também que fala: para quem tem fé, as bênçãos te alcançarão.
Para elas te alcançarem, você tem que estar em movimento. Você não pode estar parado. Você tem que estar agindo. Você tem que fazer a sua parte. É igual você falou, não adianta você só ficar parado, eu quero emprego, eu quero emprego. A pessoa... Já quem espera sempre alcança. Alcança, né? Quem espera nunca alcança. Nunca alcança. Alcança, Né? né? Alcança quem corre atrás. Exatamente. Diga. Meu paciente no psicólogo, se ele ficar ouvindo tudo que o psicólogo tem que falar, só ouvindo, e ele Não assimilar e agir. Eu falo, né? Eles acham que a gente que é psicólogo faz milagre. É igual o centro espírita. As pessoas vêm toda quinta-feira e aí vem aqui, faz o tratamento, aí acha que a mente espiritual vai resolver a vida deles. E a parte deles? Não faço o culto no lar, eu não rezo todos os dias, eu não busco conhecimento, entendeu? E aí minha vida vai mudar? Agora aqueles que gostam de uma massadinha, dar uma cochiladinha, né? Gostoso, deitar na máquina, ficar toda. Mas Uma passagem da Bíblia lá que o apóstolo precisava fazer o pagamento do tributo lá, né? Ele não tinha nada. Aí Jesus pediu eles para pescar. Né? Aí ele pescou lá, aí abriu o peixe, a moeda na boca do peixe. Assim, ele não sabia, poderia ter materializado a moeda na mão dele, mas ele incentivou eles a pescar, a fazer a parte deles. Então, o que a gente tem que ensinar? Não pescar, não trabalho. Exatamente. Não pescar, mas ensinar a pescar. Ensinar a pescar. Você ia falar alguma coisa? O Roberto Carlos uma vez falou uma frase na rede social, que eu sempre lembro disso, e que eu fiquei pensando muito, porque ele parece uma pessoa de muita fé, mas aquela vez que ele perdeu uma coisa. Aí eu estava muito triste, ele foi falar sobre fé e tal, e ele falou assim, o pessoal lembre essa frase, que a fé remove montanha. Ela pode até balançar, mas ninguém tira ela do lugar. Aí eu entendi, assim, ele quis dizer que tem coisa que é a lógica, né? Que ele precisa passar. E aí depois foi muito comentada essa frase, porque ele falou em rede social que a fé, fala que a fé remove montanha, e que não nada disso, né? Aí depois eu fiquei refletindo, quer dizer que é a lógica, ele sabe como que é a doença, como que é, né? A porta da morte não tem jeito, mas todo mundo vai passar. Mas foi assim, tão questionado, ficou parecendo tipo assim, não tem nada de fé, não, entendeu? Mas eu entendo que a montanha que a fé transporta são muitas dificuldades. Se você for merecedor da bênção, você tem que saber se você merece essa bênção. A gente acredita, né? Mas a gente tem que vencer as nossas dificuldades para que a gente consiga remover. Eu acho que a montanha são os percalços, entendeu? A gente acreditar. Márcia, você quer falar alguma coisa? Você está com o microfone aberto? Nossa, eu nem vi que estava com o microfone aberto. Não. Tô ouvindo. Está escrito em algum lugar, né? Faça da sua parte. Eu te ajudarei. Exatamente. Então, Cada a montanha, nossa cada um parte tem sua é montanha nossa. totalmente diferente. Pode Ninguém vai fazer por nós. ultrapassar tudo isso. Eu penso muito nisso, né? Às vezes as pessoas falam assim para mim, nossa, como que você deu conta? Ai, gente, simplesmente fiz. Tinha que fazer? Foi lá e fiz. Eu fiz. Perdi noite de sono estudando? Perdi. Fiquei sem dormir, fiquei sem final de semana. Às vezes o povo fala assim, não, mas tem festa em tal lugar. O que era mais importante para mim? Então, assim, eu acho que o que falta nas pessoas, e às vezes até em mim mesmo, é fazer as escolhas certas. Sim. No que eu escolho, no que eu acredito. Às vezes até em mim mesmo, você não é pessoa, não? Nas pessoas. Se você te contar, né? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem vamos começar o capítulo 8. Deixa eu ver qual é o nome do capítulo 8 aí. Insatisfação e utopias. Socorro. Então é isso, gente.
Vamos fazer oração, então, para encerrar. Dona Sandra, faz oração para nós. Senhor Jesus, queridos mentores espirituais. Mais altinho. Senhor Jesus, queridos mentores espirituais. Agradecemos por estes momentos vividos com calma, com paz, com serenidade, tentando entender, tentando compreender, tentando fixar estas mensagens da Joana de Ângeles, para que com elas a gente consiga estruturar e criar um futuro melhor para nós, através do aprendizado, da evolução e do crescimento. E que todas as almas que aqui estiveram presentes, mesmo as desencarnadas, que também possam tirar um bom proveito, um grande ensinamento dessas palavras. E queremos, acima de tudo, agradecermos a Jesus, a Deus, por já termos consciência da importância de estarmos aqui. Porque isso significa que já começamos a dar os nossos primeiros passos rumo ao aprendizado, o crescimento e a construção da nossa própria evolução. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Tchau. Cris, Até mais. Cris, Oi. eu não vou hoje não, tá? O Luiz Otávio fez uma cirurgia e saiu hoje do hospital. Tá. Com ele. Quem? Tchau, com Deus. Ele, né? Tá Eu bom. também não vou, não, Cris. Ele é mais novo. Oi? Eu também não vou. Mais novo, Ah, tá. esses dois.